Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo renove-se sobre a sua vida em mais esse momento e mais esse início de semana. Eu vou fazer a leitura no livro de Jó, capítulo 1, do verso 13 ao verso 22. A palavra do Senhor diz assim: Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava ele ainda quando veio outro e disse: Fogo do céu, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: Dividiram-se os caldeus em 3 bandos. Deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Ó, o Senhor Deus, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Pare comigo. Nosso Deus, o Senhor tem sido gracioso para conosco. O Senhor tem sido bondoso com a nossa vida. E nem sempre temos compreendido a tua maneira de cuidar de nós. Nos dê do teu perdão, Senhor. E pedimos, Senhor, direção para a nossa vida nesta semana que começa. Uma semana que será uma semana com os seus desafios diferentes para cada um de nós, mas desafiadores da mesma forma, Senhor, para as nossas vidas, para a nossa família, para o nosso dia a dia, onde cada um de nós, na diferença do que fazemos e de como vivemos, Senhor, ela estará presente. Renove sobre nós cuidado, Pai, este que seguramente não nos faltará, porque é a tua promessa. Obrigado, Senhor. Agradecemos e pedimos direção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, louvamos a Deus com o coral Luz e depois nós voltamos. Você
Meus irmãos, no ano de 2018, falava-se muito em crise. Uma crise política, uma crise econômica, uma crise de possível desemprego que estaria batendo a porta do povo brasileiro. Alguns falando em crise a nível mundial, muitos falando em saturação de mercado. E a palavra de ordem em muitos meios era a crise. 2019, 2020, 2021. Hoje a palavra de ordem continua sendo a crise. A crise econômica, a crise política daquele contexto, ela se tornou esquecida dentro das discussões que envolveram aquele contexto. Hoje se fala, sim, também em crise econômica, em crise política, mas tudo isso tem tido como centro uma nova realidade. Não é uma realidade local, onde a crise econômica poderia ter vindo de uma crise política instalada, quando as entidades governamentais não souberam tratar da maneira devida todas as relações internas e relações externas, para que empregos fossem preservados, para que a indústria tivesse uma dinâmica e para que o comércio funcionasse bem. Hoje, meus irmãos, a crise que envolve a família, a crise que envolve a sociedade, a crise que envolve a indústria, a crise que envolve o comércio, ela tem um outro centro, um outro epicentro. Hoje é a questão de saúde. A Covid, que tem trazido muito problema, muita dificuldade, tem trazido uma crise profundamente grande nos meios sociais e que tem sido reflexo daquilo que tem se vivido pessoal e individualmente. Eu creio que a grande crise que nós vivemos hoje não seja uma crise econômica para a compra de vacina, não seja uma crise para a distribuição de vacina. A grande crise que nós temos, não diminuindo ou minimizando absolutamente todas essas dificuldades que estão diante de nós, um meio científico que tem que produzir uma imensidão de vacinas para conseguir amenizar a quantidade de casos graves de Covid, mortes, situações de profunda tristeza que temos vivido. Não amenizo absolutamente nada disso em meu pensamento, mas eu ainda vejo que crises sempre existirão. Elas terão uma forma ou outra, uma situação ou outra, uma circunstância ou outra. Já tivemos pandemias anteriores e pandemias com menos recursos. Nós já tivemos dificuldades e dificuldades que trouxeram um desconforto social bem maior do que o que nós estamos vivendo. Já tivemos situações onde a perda de vidas ela superou em porcentagem grandemente o que nós estamos vivendo hoje. Irmãos, a grande crise que parece estar nos assolando não é outra senão a crise da esperança. Essa crise da esperança tem levado muitas pessoas a desvalorizarem os relacionamentos, desvalorizarem as pessoas, desvalorizarem tudo aquilo que pode dar continuidade. Pessoas têm vivido uma crise existencial profunda. Pessoas que olham e não conseguem ver a luz no túnel. E como alguns dizem, quando enxerga a luz no túnel, vem um trem que está vindo com o seu farol alto em direção para se chocar contra a pessoa.
Não é uma luz no fim do túnel, como se chegasse lá, então, e o panorama se alargasse e uma visão bonita venha-se a ter. Nós estamos vivendo, sim, uma crise de esperança, e uma crise de esperança que tem envolvido, certamente, a instabilidade da vida humana. Eu vou fazer a leitura em Jó, capítulo de número 17, e aqui as escrituras dizem assim, palavras de Jó: o meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Estou de fato cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação. Dá-me, pois, um penhor, sê o meu fiador para comigo mesmo. Quem mais haverá que se possa comprometer comigo? Porque ao seu coração encobriste o entendimento, pelo que não os exaltarás. Se alguém oferece os seus amigos como presa, os olhos dos seus filhos desfalecerão. Mas a mim me pôs por provérbio dos povos. Tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe. Pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmam disso, e o inocente se levanta contra o ímpio. Contudo, o justo segue o seu caminho, e o puro de mãos cresce mais e mais em força. Mas tornai-vos, todos vós, e vinde cá, porque sábio nenhum acharei entre vós. Os meus dias passaram, e se malograram os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Converte-me a noite em dia, e a luz, dizem, está perto das trevas. Mas se eu aguardo já a sepultura por minha casa, se nas trevas estendo a minha cama, e se ao sepulcro eu clamo, tu és o meu pai, e os vermes, vós sois a minha mãe e minha irmã, onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até as portas da morte, quando juntamente do pó teremos descanso. Amém. A crise de Jó, ela se instala também. E nós observamos que a crise de Jó, no meio de toda a circunstância que ele viveu, não era outra senão uma crise de desesperança. Ele estava vivendo um momento onde a esperança estava se esvaindo diante dele. A esperança estava indo embora e diante dele ele só conseguia enxergar a morte. Aqui ele diz, onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? A minha esperança descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. Ele está dizendo que a esperança dele, ela existe simplesmente na continuidade dos seus momentos parcos até chegar à morte. Irmãos, o que Jó apresenta aqui não é uma crise econômica, não é uma crise social pelos problemas que ele enfrentou de relacionamento com a luta que estava vivendo. Não é um problema, senão uma crise de desesperança ou uma crise de falta de esperança no seu próprio coração. As Escrituras descrevem Jó da seguinte forma: um homem riquíssimo do Oriente, um homem muito rico, e o texto caracteriza isso, um homem íntegro e reto. Veja, um homem rico, um homem íntegro e reto, um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Esta é a característica que as Escrituras descrevem da pessoa de Jó. Jó era uma pessoa que temia a Deus. Era uma pessoa íntegra, era uma pessoa reta, era uma pessoa justa. Era uma pessoa
que não há o que viesse a desaboná-lo. É importante, meus irmãos, que olhemos para Jó e olhemos para esse contexto. O livro de Jó é o livro mais antigo das nossas escrituras. Ele provavelmente é uma possibilidade grande de ser inserido o seu escrito na época dos patriarcas, lá atrás, naquele tempo e naquele período. E meus irmãos, naquele tempo e naquele período, nós observamos esse homem com integridade e um homem que temia a Deus ao ponto de oferecer sacrifícios pelos possíveis pecados dos seus próprios filhos. As Escrituras descrevem que, com a permissão de Deus, ele passa a enfrentar provações, ele enfrenta crises e Jó supera cada uma delas. Um homem de paciência, um homem de força, um homem de perseverança, mas um homem como qualquer um de nós. Um homem que enfrenta lutas, enfrenta dificuldades, enfrenta no seu próprio coração lutas internas. Pensando, meus irmãos, sobre a crise da esperança que vivemos em nosso tempo, olhando aqui para a própria vida de Jó. Primeiro, nós observamos, meus irmãos, que a esperança ou a desesperança, ela tem os seus pés firmados na descrença ou na incredulidade prática. Eu estou tomando essa expressão incredulidade prática aqui, criando aqui algo, para diferenciar entre aquilo que olhamos nas Escrituras, dentro da sua apresentação escrita, e aquilo que nós desenvolvemos na prática em relação ao que nós encontramos dentro das Escrituras. Por isso eu vou, mesmo que não seja próprio, mas fazer aqui uma pequena separação. A separação entre a incredulidade teórica e a incredulidade prática. Porque muitos, dentro do conhecimento intelectual, creem na verdade que está ali. Não creem que seja mentira, creem que ela seja verdadeira. Mas que na prática da vida essa verdade não tem lugar e ela se torna uma relação de descrença, uma relação de incredulidade. E se a confiança e a credulidade é a base para a esperança, a descrença e a incredulidade se tornam a base para a crise de esperança que temos diante de nós, para a crise de esperança que nós vivemos, para essa crise de olhar, saber que, mas não conseguir caminhar na direção de. Vamos lembrar aqui um pouco da vida de Jó. Ela diz que ele era um homem riquíssimo do Oriente. Era um homem que, dentro de tudo aquilo que tinha, vivia uma vida muito tranquila, vivia uma vida muito sossegada, vivia uma vida muito serena. Um homem que tinha uma boa família, um homem que tinha, pelo que nos apresenta ali, bons funcionários, um homem que tinha riquezas, um homem que tinha bens que lhe davam tranquilidade e serenidade para continuar a viver. Um homem que tinha saúde. E, meus irmãos, vamos lembrar que Jó perde tudo isso. Jó perde seus bois e as suas jumentas. Jó perde as suas ovelhas. Jó perde os seus camelos. Jó perde os seus servos. Jó perde os seus filhos e as suas filhas. Jó perde a sua própria saúde.
Irmãos, esse é o quadro da vida de Jó quando nós lemos o capítulo de número 17. Jó havia perdido tudo que tinha e, além de perder tudo que tinha, ele ainda tem que enfrentar as pessoas que estavam à sua volta e que estavam desdenhando dele. Pessoas que estavam até mesmo na boa vontade, indicando-lhe caminhos que não são caminhos que seguramente ele trilharia. Irmãos, o capítulo 10 e o capítulo 16 nos mostra como é que estava o coração de Jó. Nós observamos aqui, capítulo 16, e Jó, ele diz, ele fala sobre como estava a sua vida, como estava o seu coração e como estava a sua relação de esperança. Ele diz assim: por que te arrebata o teu coração? Por que inflama os teus olhos para voltares contra Deus o teu furor e deixares sair tais palavras da tua boca? Que o homem para que seja puro e o que nasce da mulher para que seja justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto ao homem que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. Irmãos, ele mostra ali como está a sua vida, o seu coração, a sua situação de esperança, a tristeza do seu coração diante de situações e circunstâncias que eram contrárias. E aqui nós observamos, né? Estou fazendo uma leitura aqui de alguns versos do capítulo de número 15, quando ele vê a acusação de seu amigo Elifaz. Irmãos, Jó diz aqui no capítulo 16, verso 6: Se eu falar, a minha dor não cessa. Se eu me calar, qual é o meu alívio? A situação que esse homem enfrentava era uma situação de profunda dificuldade. Jó não pecou em momento algum contra Deus, as Escrituras nos afirmam. No entanto, como pessoa, ele vê a sua esperança em sua morte. Ele vê aqui a sua esperança no final da sua vida. Ele diz que outra esperança eu tenho, senão esperar a morte. Esperança significa isso, esperar algo que está para vir. Ele disse: eu não espero outra coisa, senão a própria morte. E nesses dois textos que eu disse a vocês, Jó está queixando-se de Deus pelas lutas e pelos sofrimentos que ele enfrentou. Nós observamos aqui: lembro-te que me formaste como em barro e queres agora reduzir-me a pó? Ele está questionando aqui Deus, ele está se queixando da maneira como Deus o está tratando. Irmãos, é interessante observar que no meio de tudo isso, queixa de Jó não foi uma queixa que podemos dizer que ela foi um pecado contra Deus. As Escrituras não nos mostram isso. As Escrituras nos mostram, sim, aqui a sua dor, o seu diálogo sincero diante de Deus, a sua queixa, que mostra que ele estava sem esperança. Perdeu tudo, adoece, e até mesmo tem, além dos amigos de Jó, a esposa que chega diante dele e incentiva-o também
em direção à desesperança. Acredito que as palavras da mulher de Jó não foram palavras de blasfêmia, mas palavras de um coração que estava sofrendo. Um coração que sofria por ver o seu esposo agora perdendo tudo aquilo que tinha. Ele perde todos os seus bens. Os bens que lhe davam estabilidade econômica. Ele perde aqueles bens que lhe dão estabilidade emocional, sua família. Ele tem diante de si uma única coisa, porque a saúde também ele havia perdido. Diante de si ele tinha Deus e o final da vida. E essa mulher diz a ele: amaldiçoa teu Deus e morre. Meus irmãos, quantas pessoas hoje continuam vivendo em um estado de falta de esperança, uma desesperança. Essa semana mostrou-se uma imagem de uma fila quilométrica, né, que se formou no Rio de Janeiro para a vacinação de pessoas mais idosas. Muitas pessoas chegaram ali com esperança de receber a primeira dose da vacina da Covid. Chegaram ali dessa maneira. E quando olharam para aquela situação, muita gente, viram que tinha pouca vacina. A esperança delas morreu ali. E muitos têm afirmado que não têm esperança de receber a vacina, podendo, como Jó, chegar ao fim da vida antes que seja vacinado. Falta esperança na vacina, falta esperança com relação ao trabalho, e esta semana temos mais um lockdown no estado de São Paulo. Muitos têm vivido desesperança por terem perdido pessoas que amam na família e estarem inseguros com relação à continuidade desse drama de saúde social. Insegurança com relação à disputa governamental. Quantos estão vivendo hoje esta crise de esperança, porque passaram a não acreditar, passaram a descrer daquilo que criam até esse momento? Segundo, meus irmãos, o grande e implacável inimigo que nós enfrentamos hoje não é o vírus da Covid-19. Esse é o terrível inimigo que está diante de nós, esse inimigo invisível, implacável, terrível e mortal. Mas o grande inimigo, meus irmãos, que há na vida de cada um de nós, desde os tempos pós-jardim na região do Éden, é a relação do tempo que passa sobre a nossa vida. Nós gostamos das coisas rápidas, nós gostamos que elas aconteçam logo. E nós buscamos fazer isso, nós buscamos que aquilo que precisa ser realizado aconteça de imediato, se possível. Irmãos, no sofrimento ainda mais. Na segunda carta que Pedro escreve, no capítulo de número 3, ele mostra uma relação assim de ansiedade, uma situação de o alimentar em seu coração de certa desesperança.
do povo que estava vivendo naquele tempo. O povo de Deus. Irmãos, eles haviam aprendido que a volta de Cristo colocaria fim em toda aquela relação de sofrimento, reorganizaria todas as situações sociais, que disciplinaria aqueles que são injustos e que renovaria aqueles que são os filhos de Deus. E ou aprenderam que tudo aconteceria de uma maneira iminente. Agora, essa iminência, meus irmãos, ela não aconteceu da forma como esperavam. E eles chegam e reclamam e dizem: Deus está demorando muito para agir, Jesus está demorando muito para voltar. E Pedro, então, escreve-lhes, instruindo seus corações e as suas mentes, com relação à ação de Deus e o tempo de Deus. Ele diz: Deus não tarda, Deus não demora. Deus, ele age no seu tempo e no momento certo para a sua ação. Nós é que vivemos uma relação de tempo que vem sobre nós e parece ser longa e parece ser demorada, principalmente quando há uma situação de ansiedade, quando há uma situação em que resoluções precisam ser tomadas. E Pedro diz àqueles nossos irmãos: o tempo para Deus é diferente do tempo para nós. Aquilo que para nós pode ser demorado, para Deus está no seu devido tempo. E aí ele usa a seguinte expressão: um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Para mostrar que 1000 anos para nós demora muito. Mas que para Deus, 1000 anos ou um dia, eles não têm diferença. Deus, ele é atemporal, ele está fora do tempo. O tempo não exerce ação sobre ele. E aí, meus irmãos, nós entendemos por que Deus trabalha a nossa vida como ele tem feito. Quando Deus fala sobre a mudança que deve haver em nosso coração, né, com relação àquilo que Deus já fez e já transformou, ele diz: não vivam mais como a vida de vocês era, porque vocês já não são mais como anteriormente, vocês já não vivem mais, vocês já não são incrédulos para viver como incrédulos. Vocês não são ímpios para viver como ímpios. E a incredulidade aqui, eu me refiro à impiedade. Não são ímpios, não são pessoas que não me conhecem. Eu, como pessoas que me conhecem, vivam de maneira coerente. Uma coisa interessante que encontramos aí quando se fala do fruto do Espírito. O Espírito está em nós, produz o fruto, precisamos desfrutar dele. Ele diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós observamos essas verdades aqui e normalmente a relacionamos à vida que a gente tem um com o outro, pessoa com pessoa. Mas vejam, no momento de crise e da crise de esperança, da crise em que o tempo se torna o nosso grande inimigo, meus irmãos, o fruto que o Espírito gera em nós, ele traz a nós, meus irmãos, uma mudança de direção na vida. Talvez você já tenha ido até uma rodoviária, até um aeroporto, até um determinado lugar para esperar alguém chegar. E você fica ali e fica olhando no relógio, há uma hora marcada para chegar, e fica olhando no relógio para ver se falta ainda muito ou pouco tempo. E ansiosamente nós esperamos aquele momento acontecer. E se começa a passar do tempo que é esperado, a ansiedade começa a envolver a nossa vida. Irmãos, situações difíceis, o fruto do Espírito exercitado, ele é
grande arma e grande ferramenta para vivermos momentos tranquilos, momentos de serenidade. Esperança não significa esperar. Para esperar, nós não temos que nos dominar. Não temos que ter um ânimo longo com relação àquilo que nós esperamos. Irmãos, o fruto do Espírito, ele é rico nos momentos que vivemos e principalmente nos momentos de crise que nós enfrentamos todo dia. O tempo, ele é esse nosso grande inimigo quando nós enfrentamos essa espera e enfrentamos com um grande grau de ansiedade. Jesus disse: não sejam ansiosos. Pedro fala sobre isso. Lancem sobre Deus toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Então, meus irmãos, se hoje nós enfrentamos uma relação de crise em nossa vida dentro da esperança que devemos ter, porque nós sabemos da verdade, nós cremos na verdade, e apesar de sabermos, de crermos, na prática nós agimos como pessoas que sabem pouco ou que não creem da maneira que devia. Nós vamos observar que enfrentar o grande inimigo, o tempo, se torna extremamente difícil. E eu termino afirmando, meus irmãos, que nessa crise de falta de esperança, a esperança nunca deixou de existir. E ela está ancorada na pessoa de Cristo Jesus. E aí nós vamos para o final do livro de Jó, e nós entendemos o que isso significou na vida daquele homem e o que significa também na vida de cada um de nós. Jó faz a seguinte afirmação: eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, Jó, ele diz aqui sobre a sua própria vida. Jó demonstra aqui a sua grande confiança no Senhor. E de onde vem essa grande confiança? A confiança vem
daquilo que ele tinha já por revelação do próprio Deus e conhecimento em sua vida. Ele diz aqui no capítulo 19: quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, e com penas de ferro e com chumbo, para que fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros, de saudades me desfalecem o coração dentro de mim. Se disseres, como perseguiremos? E, a causa desse mal, se acha nele, temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. Jó não atribui a Deus falta alguma em momento nenhum. Meus irmãos, a grande esperança que há, ela reside naquele que é o Redentor Cristo Jesus. Jó estava vivendo uma situação de desesperança, capítulo 17. Nós vamos para o capítulo 19 e ele mostra ali onde está a sua esperança. A sua esperança está no seu Redentor. E ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Que maravilha, meus irmãos, Jó demonstrar que a sua esperança está naquele que morreria, que ressuscitaria e estaria vivo, a pessoa de Cristo Jesus. Nossa esperança, ela não está em outra fonte, ela não está em outra situação ou outra circunstância que não seja a situação da morte de Cristo, a circunstância que envolveu a encarnação do Verbo. Irmãos, saber com segurança que o Jesus Redentor misericordioso, ele é o Jesus Redentor misericordioso da época em que ele viveu aqui, na época em que profeticamente deu esperança a Jó, e na época segura de sabermos que profeticamente ele voltará e ele está presente conosco, com o mesmo ato de amor e de misericórdia. Deus restaura a Jó. E em Cristo Jesus isso acontece. Meus irmãos, não será diferente conosco. Jesus andando por aqui teve misericórdia, ajudou as pessoas, caminhou com elas, teve compaixão, teve misericórdia. E não é diferente conosco. A crise, ela vai nos levar, meus irmãos, o caminho do conhecimento do Redentor. E Jó, ele diz isso: antes eu te conhecia de ouvir falar. Meus irmãos, aquele conhecimento que eu digo a vocês de uma credulidade teórica, que não havia sido experimentada ainda com intensidade no meio das situações mais difíceis que alguém pode enfrentar. Nunca perca a esperança, em momento nenhum. Não vamos perder a nossa esperança, porque acima de tudo, mesmo que haja impiedade, injustiça, mesmo que haja situação e atitude que ferem ao povo, que ferem a nós, o nosso Redentor vive. Levantou-se, está em pé conosco e na segurança de que fisicamente ele voltará para colocar juízo final em todas as coisas, como o capítulo 19 nos apresenta. A nossa esperança está, meus irmãos, nele, o nosso Redentor. Falamos de coisas que, com certeza, muitas vezes nós não entendemos. Coisas maravilhosas demais para nós, que precisamos experimentar. Precisamos viver.
precisamos saber. E saber que o grande plano redentor de Deus, ele não será frustrado. Porque não será morte, não será vida, não será perigo, espada, principados ou potestades, nem saúde, nem doença, nem nada ou qualquer outra criatura que vai nos separar do amor que Deus tem para conosco. O amor que Deus tem por nós na pessoa de Cristo Jesus. Que Ele te abençoe. Que Ele te renove em cuidado, graça e sabedoria. Amém. Vamos louvar a Deus como cristiano e depois voltamos para encerrar. Será que a tua força acabou? Será que a tua dor apenas começou? No amanhã não sabemos nem o que ainda está por vir. Não sabemos se é tormenta ou furacão. A vida prega peças duras e cruéis. A vida é feita de surpresas e revés. Mas uma coisa eu te digo em meio à aflição, quando tudo parecer desilusão. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas. Chora o teu pranto, as suas dores e aflição. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas, mas faz com que elas caiam sempre no colo de Jesus. Pra quem já batalhou e só perdeu, pra todo que lutou e ainda não venceu, ainda existe esperança. Isso aqui não é o final. Pela fé espere só um pouco mais, pois o milagre ainda pode acontecer. Pra todo aquele que com fé compreender, existe um Deus soberano em qualquer situação. Então descansa nesse Deus que tudo vê. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas. Chora o teu pranto, as suas dores, aflição. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas, mas faz com que elas caiam sempre no colo de Jesus. Confia no poder que Ele tem, confia no amor que Ele é.
as lágrimas, mas faz com que elas caiam, mesmo que sejam muitas, mesmo que sejam rios, mas faz com que elas caiam, sempre no colo de Jesus. Senhor, nós temos que aprender muito a cada dia sobre confiar, sobre esperar, sobre estarmos seguros no Senhor. Nossas lágrimas correm, Senhor. Ensina-nos a derramar as nossas lágrimas aos pés da cruz, aos pés do Redentor, Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela grandiosidade do Teu amor na nossa vida. Sim, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida, com o seu lar e com todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Deus te renove, Deus te abençoe em graça e sabedoria. O Brasil e o mundo enfrentam situações atípicas e adversas. O ano de 2020 foi um ano de muita turbulência, em virtude da pandemia que assolou as nações. Hoje, louvado seja Deus, temos a perspectiva da vacina que já se iniciou no Brasil e em outros lugares do mundo, até com mais celeridade do que aqui. Entretanto, vivemos hoje a tensão, sobretudo da polarização. A politização desta pandemia e até mesmo das várias vacinas disponíveis é notória. E tudo isso gera um estresse, tudo isso gera angústia, porque nessa posição que tantas nações estão vivenciando, da polarização, os muros são muito altos, as pessoas estão se radicalizando demais, ferindo umas às outras, machucando umas às outras. E desta forma, quem sofre as consequências trágicas desse posicionamento de radicalização, de politização, de capitalização pessoal e prestígio em nome da crise, ou se aproveitando da tragédia da pandemia, quem paga essa conta é o povo. É necessário que nesta hora de grande dor, onde mais de 200 mil brasileiros foram ceifados e mais de 2 milhões de pessoas ao redor do mundo, que a igreja cristã, que o povo de Deus se una, não para fazer parte desta grande turba, da turbulência, mas que o povo de Deus se una para interceder pelo Brasil. Esta é a nossa função. E o apóstolo Paulo, ao escrever sua primeira carta a Timóteo, diz que, antes de tudo, ele rogava à igreja para que intercedesse em favor de todos os homens, em favor dos reis, em favor das autoridades constituídas, para que pudéssemos assim viver uma vida mansa, tranquila, piedosa, com respeito, porque isto é agradável aos olhos de Deus.
É claro que você, como cristão, tem seu posicionamento, a sua convicção, a sua preferência política. Nós não estamos negando isso. Entretanto, nós precisamos entender que, muito mais do que críticos de uma realidade, seja esta ou aquela, nós precisamos ser intercessores. Nós precisamos nos colocar na brecha em favor da nação, em favor daqueles que legislam, daqueles que governam, daqueles que julgam, para que desta forma nós sejamos sal não no saleiro, mas sal da terra, luz não debaixo do alqueire, mas luz no velador. Que Deus nos ajude a enfrentar esta crise com dependência divina, colocando a nossa vida nas mãos de Deus para sermos instrumentos da intercessão, da reconciliação e da pacificação. Na verdade, não tem outra mensagem que possa trazer alívio para a dor, esperança para os aflitos, senão a mensagem do Evangelho. O mundo está cheio de mensagens de violência. O mundo está, de certa forma, atordoado, em convulsão, com essas muitas crises. A Igreja de Deus tem uma mensagem de esperança, de reconciliação, de amor. É a mensagem do Evangelho. Que Deus nos ajude a interceder pelo Brasil e ver tempos venturosos nesta promissora e abençoada nação. Que você seja um dos intercessores a colocar o Brasil e o seu povo e as autoridades constituídas nas mãos do Deus soberano, que está assentado no trono, que tem as rédeas da história em suas mãos, que governa os destinos do Brasil. Hoje é dia de interceder pelo Brasil.